Olha, as chamadas dietas da moda aparecem como soluções milagrosas para emagrecer mais rápido, mas muitas delas podem colocar a saúde em risco. Restrições extremas, falta de nutrientes essenciais e efeitos rebote são apenas alguns dos problemas que podem surgir. Mas como diferenciar uma estratégia segura de um risco disfarçado de solução? Vamos conversar com o médico endocrinologista e professor titular de endocrinologia na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, Fadlo Flage Filho, para entender. Bom dia, doutor. Quero saber primeiro se eu acertei o nome. Acertou, difícil, mas acertou. Obrigado. Obrigado pelo Bem-vindo ao convite. Brasil hoje, doutor. Eu queria começar falando, né? Quais seriam os principais riscos associados a dietas da moda? Bom, o risco existem muitos, né? Não existe milagre. Como você falou, dieta milagrosa não existe. O que existe, na verdade, é a pessoa que, por um erro educacional, por um erro, por diversas razões que passam, desde simples hábitos errôneos na alimentação, problemas estruturais, conjecturais e também emocionais, acabam desencadeando um volume de alimentação, aumento do apetite, enfim, um aumento da ingestão de alimentos e que acaba desenvolvendo obesidade, né? Os riscos são grandes, porque, na verdade, o que acontece? As pessoas têm que entender que as dietas milagrosas, que é a dieta de um só alimento, ou dieta de jejum, ou jejum intermitente, ou, enfim, dieta que você vai só a dieta de um tal alimento, de um tal alimento, ou só uma fruta, não existe isso. O que existe, na verdade, é que a pessoa tenha consciência de dividir a sua alimentação durante o dia em proteínas, carboidratos e lípidos. Normalmente, para emagrecimento, a pessoa tem que entender que você tem que diminuir as gorduras, que são os lípidos que a gente falou, e os carboidratos simples. Então, a dieta correta, na verdade, é aquela que você se baseia num total de calorias que você facilmente pode achar na internet essas calorias. Então, é muito fácil, né? Secret Fat, Secret Diet, são inúmeros os aplicativos que te dão o valor calórico dos alimentos, né? E é claro, é evidente que você tem que distribuir os alimentos equitativamente. Uma técnica muito boa no emagrecimento é a gente aumentar o número de vegetais, né? Eu, pelo menos aqui para meus clientes, faço isso. O vegetal, ele dá saciedade. Então, você iniciando uma alimentação, um almoço, um jantar, por vamos dizer, uma salada bem grande, veja que vocês estão mostrando aí os pratos em que sempre tem os vegetais. Os vegetais são a base da saciedade, tem zero calorias, você pode comer praticamente à vontade a sua salada, não é? E aí vem aí, você vê um arroz multigrão, que é interessante, não é? E aí uma proteína, que é um bife, um frango, um peixe, né? E diminuir, evidentemente, tudo que eu costumo dizer que é uma regrinha fácil de diminuir os carboidratos simples, que são os três brancos que nascem embaixo da terra: açúcar, farinha branca e arroz branco. Veja que vocês estão mostrando sempre o arroz com grãos, né? Isso é importante, porque o vegetal que tem nos grãos, ele impede a rápida absorção do carboidrato, e isso diminui, né, a absorção. Então, não existe milagre, né? Existe o risco de você comer uma dieta errônea e ficar, por exemplo, com um déficit de proteína que vai impactar no seu sistema imunológico, vai impactar no seu
na sua modificação dos seus tecidos, a pele, enfim, todo o organismo necessita das proteínas para estar se repondo, né? Mas fico às ordens aí para a sua disposição para algumas perguntas que você queira colocar. Ô, doutor, se existe, igual o senhor falou, que na internet é fácil encontrar, né, esses dados de carboidratos, proteínas e tudo mais, por que que as pessoas ainda caem em dietas, essas dietas milagrosas, por que que elas se tornam tão populares? Na verdade, o que está acontecendo é que hoje, infelizmente, as pessoas se pautam nos famosos opinions de Instagram, são os seguidores. Então, não existe mais um hábito de você procurar um endocrinologista, procurar uma nutricionista, um profissional que da área. Então, é mais fácil você ligar o seu celular e vai lá nas pessoas que ficam falando sem uma base científica. E, interessante, né? Tem uma capacidade de influência, né? Por isso que eles chamam influencers, para que você os siga. E, na maioria das vezes, infelizmente, não é uma base científica. Tem gente muito boa, tem gente que... Agora, eu não acho que isso é um hábito que deva ser resolvido. Você está com excesso de peso, você é obeso, você tem uma doença, essa doença é inflamatória. A obesidade é uma doença extremamente grave, séria, né? Ela é uma doença inflamatória, isto é, significa que constantemente ela está produzindo inflamação no seu organismo. Então, é possível que seus vasos, que tenham, às vezes, placas de ateroma, sejam desprendidos e você tenha infarto, AVC. A própria obesidade é um excesso de trabalho para o coração, é uma sobrecarga para a coluna vertebral, é uma sobrecarga para os joelhos, as articulações da coluna, enfim, é uma série de problemas que vêm junto com a obesidade, entendeu? Então, tem que ser combatida, né? Tanto é que, às vezes, as pessoas não querem mudar o seu hábito e se pautam apenas em medicação. Muito bem, usa medicação. A medicação, ela é quando está agindo e a emagrece. Aí não mudou o seu hábito alimentar e aí, evidentemente, o que acontece? Volta a engordar. Mas é um assunto muito importante esse, né, gente? Não seguir essas dietas extremas demais, porque a gente vê que as pessoas buscam aquele corpo perfeito e muitas vezes fica mais doente ainda. É unir a atividade física, claro, com a alimentação certinha, igual o doutor falou pra gente.